Olá, meus futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana, sou pesquisadora e mestranda em Direito pelo UNB e também entrevistadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação no mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um episódio do Mestrando Cast, e esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do nosso episódio de hoje é os cinco critérios para escolher o orientador do mestrado. Gustavo, vamos lá. O que é um orientador de mestrado? Começa falando um pouquinho para a gente. Ida, mais uma vez é um prazer estar aqui falando contigo sobre esse tema que é tão importante. Gera uma série de dúvidas sobre a questão da escolha do orientador. Mas antes de responder o que é um orientador de fato, qual é o papel do orientador no mestrado, quero fazer o convite para o pessoal aqui que está nos assistindo para se inscreverem no canal, para sempre estarem recebendo as notificações dos nossos podcasts que saem geralmente a quinta-feira, dia de quinta, às 20 horas. Então, se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações. E também é muito importante para a gente que vocês deixem os feedbacks, dúvidas, que vocês realmente interajam com a gente para que a gente tenha esse feedback e, consequentemente, a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos próximos podcasts. Então, bora lá, Ida. Respondendo a sua pergunta acerca do que é um orientador de mestrado, o orientador de mestrado, ele é um professor e pesquisador, necessariamente doutor, que vai orientar a sua pesquisa, que vai te orientar durante o seu mestrado, durante a condução da sua pesquisa. Então, o orientador um grande pesquisador ali na sua área, que tem, obviamente, mais experiência do que você naquela área que você está pesquisando, e ele vai te dar coordenadas para você conduzir a sua pesquisa. Então, eu vejo que esse é o papel do orientador. Ele vai estar vinculado a um programa de pós-graduação em estrito sensu, ele vai ser doutor, ele vai ser pesquisador, vai ser uma pessoa que tem grande expertise na sua área do conhecimento, naquele tema que você está propondo o projeto, e ele vai te conduzir ali durante o mestrado. E ele se diferencia, Ida, eu também gosto de falar, quando eu falo sobre orientador, que tem um outro orientador que a gente chama de mentor, o mentor acadêmico, que é o orientador invisível, que é aquele professor que vai dar a coordenada para os alunos também que têm aí o sonho de ingressar, às vezes, em um programa de mestrado, ou escrever um artigo científico. A mesma coisa do orientador, ali na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, só que esse mentor acadêmico, ele não necessariamente está vinculado a uma instituição, tá bom? Então, o mentor acadêmico, ele é muito recomendável, especialmente para aquelas pessoas que estão afastadas da vida acadêmica e querem voltar para a vida acadêmica, querem se preparar para uma seleção de mestrado, querem escrever um artigo científico, e às vezes, pela limitação, a pessoa, às vezes já saiu, igual eu tenho mentorados que já saíram da academia, da universidade, já tem mais de 20 anos. Então, para essas pessoas voltarem, para que elas consigam voltar de fato a escrever artigos, a entrarem em um programa de mestrado, é muito importante que elas procurem um mentor acadêmico. É o papel que eu faço com os meus mentorados, eu tenho um programa de mentoria acadêmica que se chama GPS da aprovação no mestrado, e lá eu sou o orientador invisível dos meus alunos, então eu ensino passo a passo para que eles consigam a aprovação no mestrado. Então, Ida, esse é o papel. Eu falei aqui mais no final um pouquinho acerca do mentor acadêmico, mais no início sobre a questão do orientador. O orientador, então, só recapitulando, professor, pesquisador, uma pessoa que tem ali o título de doutor, que vai orientar os alunos ali de mestrado, de doutorado, a conduzirem uma pesquisa durante toda essa trajetória acadêmica, e realmente é uma pessoa que tem grande expertise naquela área que ela está orientando. Maravilha, Gustavo. Agora, indo para a próxima pergunta, um ponto bastante interessante, Gustavo, é que a pós-graduação em estrito sensu é aquele momento, aquela etapa da vida que você, como pesquisador, passa a aprender, enfim, é onde se passa a ser ensinado uma maior autonomia científica, uma maior autonomia na busca e na produção de conhecimentos. Então, explica para a gente quais funções não são de atribuição de um orientador do mestrado, Gustavo, que é algo que a gente percebe que
enfim, gera bastante dúvida nas pessoas e eu acho que é bastante interessante a gente esclarecer, né, esses pontinhos. Essa é uma pergunta bem interessante, Ida, né, acerca de quais são, né, de quais não são as atribuições do orientador, porque muitos candidatos, às vezes, eles criam grandes expectativas, inclusive expectativas ilusórias acerca dos seus futuros orientadores. É de que o orientador vai ser um grande, né, guia que vai estar lá a todo momento do lado. E muitas vezes, né, a gente não consegue dosar, né, ou por desconhecimento mesmo, a gente não consegue dosar a nossa expectativa. Então, né, existem alguns pontos, né, algumas atribuições que não são função dos orientadores. E é muito importante que a gente tenha essa consciência antes mesmo de entrar em um programa de mestrado. Para quê? Para a gente não chegar lá na frente e quebrar a cara. É como acontece, né, de diferentes pessoas. Nossa, entrei no mestrado, meu orientador sumiu, não tem apoio. Enfim, né? Então, quanto mais a gente desenvolve essa autonomia antes de ingressar em um programa de mestrado, melhor, porque né, às vezes algumas pessoas acham que o orientador ele vai ficar igual o professor lá do prezinho, pegando na mão, né, fazendo ali a caligrafia, ajudando em cima, cobrando. E não, né, é engraçado, e daqui a cada nível acadêmico que a gente vai subindo, né, eu lembro que no meu ensino médio, se eu não fizesse a atividade, eu tomava advertência. Ali os professores eram rigorosos e pegavam no nosso pé. E aí a gente vai subindo, né? Sai ali do ensino médio, aí fui para a faculdade. Aí na faculdade eu já vi um perfil totalmente diferente. Né? Os professores, beleza, passavam as atividades, mas ninguém ficava ali olhando, fiscalizando se você fez ou não, porque né, não é a função. Ali a gente está lidando com todos que são adultos, então já é um perfil diferente. E aí a gente vai para o mestrado. Aí já parte de um pressuposto de autonomia ainda maior. Esse posto está indo para o mestrado, você já passou por uma graduação, você já tem um amadurecimento maior. Quando a gente fala para o doutorado, ainda maior essa questão da autonomia. Então, o professor, né, os professores ali no mestrado, e não só o orientador, ele não vai ficar no seu pé, não vai ficar ali te cobrando. Né? Então, mas voltando aqui para a sua pergunta, só quis fazer essa contextualização. Vamos lá, pessoal, o que não é de atribuição do seu futuro orientador? Eu elenquei aqui 5 pontos. Tem mais? Tem, mas eu elenquei 5 pontos que eu considero que são principais. Primeiro ponto, escrita. O seu orientador, ele não é responsável de forma alguma pela escrita da sua dissertação, pela escrita do seu projeto. Tira o cavalinho da chuva que ele não vai escrever sua dissertação, não vai escrever sua tese. Talvez ele te ajude a escrever algum artigo, né, caso você converse com seu orientador, sua orientadora, mostre o interesse em escrever um artigo ali em coautoria, talvez o professor escreva contigo, isso pode acontecer. Mas não crie expectativa, e o professor, né, nem que ele queira, ele poderia fazer isso, porque a dissertação, o trabalho é seu. O orientador ele vai te dar o apoio, ele vai te dar o suporte, mas ele não vai escrever o trabalho para você. Segundo ponto, que não é atribuição do orientador, cobrança. Não é atribuição do orientador ficar te cobrando. E aí, fulano, já leu o artigo? E aí, fulano, já escreveu? Então, tire esse ponto da sua cabeça. Né? Se alguém estiver pensando aí que o orientador vai ficar ali cobrando. Pode ser que tenha algum orientador que seja né, mais exigente nesse sentido, né, de ficar no pé do aluno, mas em grande parte os orientadores eles partem do pressuposto que pô, a pessoa está no mestrado é porque ela já tem uma autonomia. Então, se você combinou algo com o seu orientador, cumpra. Não fique esperando assim, não, meu orientador esqueceu. Né? Não está cobrando é porque ele esqueceu. Não, nada disso. Né? A responsabilidade é sua. Então, não espere cobranças. Outra questão que não é atribuição do orientador, correr atrás de dados. O seu orientador ele não é obrigado a correr atrás dos seus dados, da sua pesquisa, da sua dissertação. Pode ser que o orientador ele facilite o acesso aos dados, né, de determinados dados que você precise para sua pesquisa, mas ele não vai correr atrás de dados para você. É você que tem que correr atrás, tá bom? Então, a parte ali de coleta, de análise de dados, é você com você. Claro que podem surgir dúvidas, vão surgir dúvidas, obviamente, né? Quais são os dados ali mais relevantes, que você pode conversar com o seu orientador para trocar ideia com ele. Só que não vai ser ele que vai lá correr atrás dos dados para você. Não vai ser ele, por exemplo, que vai
realizar uma entrevista para você. Não vai ser ele que vai aplicar um questionário para você, tá bom? Então, não é função do orientador correr atrás dos dados. Quarto passo, né? Quarto aqui critério, quarta atribuição, na verdade, que não é de função, não é função do orientador. Não é função do orientador ele fazer o seu networking durante o mestrado. Isso é sua função. Então, né, não espere, não, eu vou escolher o orientador fulano de tal porque é um professor que tem um grande networking e tal. Beleza, é bacana, né, você escolher um orientador ali que tem um networking bacana, né, às vezes tem né, parcerias com pesquisadores fora do país. Isso é muito bom, né, e você pode tá utilizando esses contatos, mas não pense você que, não, é só colar no orientador que ele vai fazer essas pontes para mim, né? Ele que vai fazer o network para mim. Não. É você realmente aproximar do professor, mostrar que você é uma pessoa que realmente está comprometida com a pesquisa, que você realmente quer um crescimento, e a partir disso, a partir do professor identificar esse seu interesse, ver que você é uma pessoa que realmente corre atrás, que aí pode ser que ele abra esse networking, né, esses contatos dele para você também. Mas não espere que o professor vai, enfim, te entregar isso de bandeja, porque não vai. Especialmente se você for aluno ali que faz só o feijão com arroz. Só faz o básico, o basicão. Então, esse é um ponto também importante de falar ainda. E, por fim, a questão das decisões. As decisões da sua pesquisa, elas são suas. O professor, né, claro, surge uma dúvida, você vai marcar uma reunião de orientação, o professor vai poder te orientar, ou mesmo tirar uma dúvida ali via e-mail, mas grandes decisões da sua pesquisa, você vai tomar de forma sozinho. Então, é importante que você já tenha essa consciência. Não espere do professor, né, do seu orientador, quando você entrar no mestrado, que ele vai ficar falando, fulano, faz isso, acho que esse é o problema aqui melhor, né, acho que esse aqui, acho que você tinha que fazer esse objetivo específico. Então, tome as decisões, desenvolva essa autonomia, por isso que é tão importante, Ida, a gente já entrar no mestrado com a bagagem acadêmica. É o que eu tento sempre passar para os meus mentorados lá do GPS, o máximo de informações, o máximo de conhecimento, até por isso que a gente tem um grupo de estudos de metodologia, onde a gente se aprofunda em técnicas de pesquisa. Para quê? Para que essas pessoas, né, esses alunos, eles entrem no mestrado com grande autonomia. E muitos deles, né, inclusive, entram já com artigos publicados, e isso evita dores de cabeça lá dentro, porque se a pessoa ela entra ali muito crua, ela vai ter dificuldade lá na frente. Então, eu vejo que são esses 5 pontos, Idas, né, das atribuições que não são de responsabilidade do orientador. Escrita, o orientador não vai escrever o seu artigo, a sua dissertação, a sua tese. O seu orientador não vai ficar te cobrando no seu pé a todo momento, porque ele parte do pressuposto que você já tem uma grande autonomia. Ele não vai correr atrás dos seus dados, não vai fazer a entrevista, não vai aplicar um questionário para você. Ele não é obrigado a disponibilizar o network dele para você. Ele não vai fazer o network para você. Você que tem que correr atrás e mostrar realmente que você está comprometido ali com a pesquisa, e pode ser que isso abra caminhos para você. E, por fim, o orientador ele não vai ficar tomando decisões a todo momento da sua pesquisa. Isso é realmente algo que você faz. Então, Ida, esses são os 5 pontos aí que eu vejo que não são de atribuição de um orientador. Maravilha, Gustavo. Então, partindo desse ponto de vista, né, dessa necessidade de um maior amadurecimento, de uma maior autonomia que o pesquisador precisa ter na academia, fala um pouquinho para a gente, Gustavo, por que é tão importante saber escolher bem o orientador, né? Qual que é a linha que liga a escolha de um bom orientador com o seu sucesso no seu mestrado, né, na academia? Excelente, Ida. Essa pergunta é bem interessante porque se a pessoa ela não escolhe um bom orientador, se ela não sabe escolher um bom orientador, e eu falo que grande parte das pessoas não sabem, não tem critério, às vezes a pessoa ela acha que é só a questão de afinidade teórica. Não, né, tem um professor fulano de tal, né, eu vi lá um artigo dele, só que existem outros critérios, que inclusive a gente vai falar lá para o final do nosso encontro aqui hoje, acerca de 5 critérios para escolherem, né, o orientador, mas é muito importante, né, que essa pessoa ela já tenha essa consciência de que se ela não escolher um bom orientador, ela vai ter uma caminhada mais difícil dentro do mestrado.
E pode chegar, já vi casos graves, de pessoas que abandonam o mestrado, Ida, porque não escolheram adequadamente o orientador. Isso é muito ruim, tá bom? Então, as vantagens da pessoa escolher um bom orientador, quais são? Um bom orientador, ele vai ter um grande domínio ali da sua área. Talvez ele não seja um grande, né, não tenha uma grande expertise naquele tema em si que você está desenvolvendo. Mas como é um professor da área, que vai estar dentro ali da sua área de conhecimento, dentro ali daquela linha de pesquisa, esse professor ele vai conseguir te indicar, por exemplo, diferentes trabalhos, diferentes pesquisas que podem contribuir com a escrita da sua dissertação. E isso é fundamental. Por quê? Porque hoje, Ida, né, você bem sabe que a gente está num contexto de milhões de artigos que são publicados anualmente. Milhões de artigos em todas as áreas do conhecimento. Antigamente, né, no século passado, a gente tinha dificuldade porque a gente não tinha internet. Então, muitos pesquisadores, como é que eles tinham acesso ao conhecimento? Eles tinham que ir para as bibliotecas, né? Iam para as bibliotecas de forma física. E as pessoas que não tinham acesso às bibliotecas, como é que faziam para, enfim, para desenvolver uma pesquisa? Era muito difícil, muito difícil. Veio a internet, né, veio os repositórios aí de acesso livre, e o conhecimento ele passou a ser democratizado na internet. Né? Então, acho que esse é um ponto muito, muito interessante. E hoje a gente está num contexto muito mais favorável do que, né, há 20 anos atrás. Então, a gente tem muito conteúdo, muita informação, mesmo dentro de uma área do conhecimento, mesmo ali dentro de uma linha de pesquisa, tem muito conhecimento, tem muito artigo. E a gente precisa aprender a filtrar. E ter um professor, uma pessoa com uma grande expertise, nos auxilia justamente nesse ponto, né, de o professor conseguir nos orientar, ó, fulano, né, tem tais obras que eu penso que pode ser interessante para a sua pesquisa. Foi o que meu orientador fez. Falou, Gustavo, no seu tema aí, ó, tem a obra tal, né, tem a obra X, a obra Y, a obra Z. Acho que são interessantes por tais razões. E isso foi muito interessante, porque eu corri atrás dessas obras, algumas eu nem tinha, eu fui comprar, e realmente foram muito importantes para a minha pesquisa. Então, acho que isso é a primeira vantagem. Um bom orientador vai conseguir dar instruções, orientações adequadas, em relação ao seu tema. Segundo ponto, sugestões de melhoria. Eu lembro que conversando com a minha orientadora, uma dica até que eu dou aqui para o pessoal, Ida, de chegarem com perguntas fechadas para os orientadores. Não é chegar assim, professor, você já leu meu projeto? Você pode ler meu projeto? Pode ler a minha dissertação? Chega com perguntas mais fechadas, por exemplo, professor, eu estou com a dúvida aqui, ó, nesse problema de pesquisa e nesse outro aqui. Eu estou por tais razões. Eu pensei nesse problema por tais razões, pensei nesse outro aqui por tais razões. O que a senhora acha, né? Qual seria aqui o mais adequado na minha pesquisa, na sua visão, na sua concepção? Então, cheguem com perguntas mais fechadas e não tão abertas. Professor, você pode dar uma olhadinha no meu projeto? Você pode dar uma olhadinha na minha dissertação? Então, chega com o negócio lá mais mastigado, mais, né, para o professor já bater e conseguir responder. Então, essa é uma sugestão. Então, se o professor, né, ele tem uma grande expertise na sua área do conhecimento, no seu tema, na sua linha de pesquisa, obviamente que ele vai conseguir sugerir melhorias para o seu trabalho. Então, essa é uma vantagem de você ter um bom orientador. Né? E, consequentemente, também o suporte. Né? Ter esse suporte ali, por exemplo, não só para a sua pesquisa, mas para você cursar o mestrado. No meu mestrado mesmo, eu passei alguns perrengues que não eram relacionados à minha pesquisa, mas que a minha orientadora me ajudou. A minha orientadora me auxiliou. Então, se eu não tivesse, né, esse apoio da minha orientadora, eu teria passado muito mais dificuldades durante o mestrado. E as desvantagens, né, Ida? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as desvantagens, né, se você não tem um orientador. Primeiro ponto, incompatibilidade. Tanto teórica, né, vamos supor que você não deu muita atenção. Às vezes você não tem tanta compatibilidade teórica quanto você imaginava com aquele professor, porque você não fez uma análise detalhada do aquele currículo do professor, você não leu direito os artigos do professor, e ter uma incompatibilidade teórica é muito ruim com o professor, com aquele que está te orientando. Então, essa é uma desvantagem. Segundo ponto que pode gerar, se você não tem um bom orientador, atritos.
e tem muito orientador, né? Não vou falar que é muito, né? Mas tem uma parcela de orientadores que são bem carrascos e que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, você pode ter atrito se você não escolher direitinho. Outro ponto também, né? Outra desvantagem de um mau orientador. O mau orientador, ele pode, inclusive, te levar a abandonar o mestrado, como já aconteceu com diferentes pessoas. E, por fim, a gente tem a questão da saúde mental. Se você tem um orientador ali, julgador, assediador, sua saúde mental vai ficar prejudicada. Então, Ida, né, eu vejo que se a pessoa ela escolhe bem o orientador, ela consegue passar pelo mestrado de uma maneira bem mais tranquila daquelas pessoas que escolhem um mau orientador. Maravilha, Gustavo. Então, será que você pode dar alguns exemplos de pessoas que você conhece que tiveram problemas com orientadores e como é que essas pessoas conseguiram contornar essa situação, Gustavo? Como é que elas conseguiram reverter essa situação e em que sentido também elas tiveram dificuldades, né? Excelente pergunta, Ida. Às vezes as pessoas acham, tive problema com o orientador, não dá para resolver. Dá para resolver. Né? Às vezes é um mal entendido que você teve ali com o professor, com o seu orientador, sua orientadora. Então, acho que quanto mais transparente você puder ser com o seu orientador, sua orientadora, melhor vai ser para ti. Então, mas beleza, chegou num ponto, Gustavo, que não dá, né? Não dá para trabalhar com o meu orientador, com a minha orientadora. A gente é totalmente opostos, né? Eu penso X, ele pensa Y. Existe uma possibilidade, quando você já é aluno, de trocar de orientador. Eu tenho um caso de uma amiga, ela, durante o mestrado dela, a orientadora, ela não dava certo com a orientadora de forma alguma, elas pensavam totalmente diferentes. E o que ela fez? Ela pensou, inclusive, em abandonar o mestrado, mas ela descobriu que existia uma previsão lá no regulamento do programa da possibilidade da troca de orientador. E foi o que ela fez, ela solicitou a troca do orientador. Então, é o que eu recomendo. Tá com problema com o orientador? Tenta resolver, chama para conversa, seja transparente, explique os seus pontos. Às vezes, muitas vezes é questão mesmo de mal entendimento, mal compreensão, né? Você falou determinada coisa pensando em outra, aí o seu orientador entendeu outra, então senta, conversa, mas viu que não dá certo, que vai ser algo ali muito prejudicial, né? E se você vê que você ficou entre duas saídas, ou você troca de orientador, ou você sai do mestrado, ou você, enfim, termina o mestrado com a saúde mental totalmente abalada, o que eu recomendo? Troca de orientador. Vê essa possibilidade lá no seu programa e troca, porque é o mais recomendável. Ida, antes de voltar a palavra, né, eu quero fazer o convite para o pessoal que está aqui nos assistindo, para se inscreverem no nosso canal, deixarem sugestões, comentários, porque é a partir dessa nossa interação que a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para o pessoal. E a partir do momento que a pessoa se inscreve no canal, ela passa a receber as notificações dos nossos próximos podcasts, dos nossos próximos Mestrandos Casts. Então, se inscrevam, pessoal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Maravilha, Gustavo. Agora, fala um pouquinho para a gente quais são os tipos de orientadores existentes, né? Lembrando que nós, pesquisadores, somos pessoas que adoramos dados, adoramos organizar as informações, somos obcecados por buscar padrões e pensar em soluções razoáveis para resolver problemas que a gente identifica. Então, o Gustavo aqui selecionou para a gente, né, Gustavo, os vários perfis existentes de orientadores. Gustavo, fala para a gente quais são esses perfis. Ida, é que eu vou fazer algumas analogias, mas, enfim, é só para o pessoal poder compreender melhor. Eu dividi os orientadores em 4 grupos. Né? O primeiro tipo de orientador, eu digo que é o orientador mestre dos magos. Todo mundo aqui eu tenho certeza que já viu algum meme, colocando o orientador como mestre dos magos. O mestre dos magos é aquele orientador que é bonzinho, né, que ele não vai pegar no seu pé, mas é um orientador ausente, que ele some, sei lá, 2, 3 meses e depois ele volta, tá bom? Esse tipo de orientador, ele é bom para quem é autodidata, né, quem já tem um nível ali de autonomia maior. Então, acho que esse é o nosso primeiro tipo, o mestre dos magos.
O segundo tipo de orientador que eu vejo que existe, Ida, que é um tipo de orientador menos frequente, é o tipo do orientador Bernardinho, lá o técnico de vôlei, que ele vai ficar no seu pé gritando na sua orelha até você dar resultado. Por quê? Porque ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça academicamente. Então, ele vai estar te acompanhando de uma maneira mais próxima, ele vai querer ter informações, como é que você está indo. Então, tem esse tipo de orientador, que é um tipo de orientador mais raro. Eu vejo que a gente tem orientadores que são mais com essa questão da cobrança, são mais tranquilos, eles não ficam tanto no pé. Mas a gente tem esse perfil, sim, do orientador Bernardinho, que vai ficar no pé até você dar resultado. E ele é bom para quem? Principalmente para quem é procrastinador, para quem gosta de deixar as coisas para a última hora. Então, a gente tem esse perfil de orientador. Um outro tipo de orientador que a gente tem, e que eu acho que é o melhor de todos, eu particularmente gostaria de ter um orientador dessa forma, é o orientador Gandalf, lá do Senhor dos Anéis. O Gandalf, para quem não sabe, é um mago com uma grande sapiência, e é um cara super inteligente, e que ele realmente, assim, ele vai dar as coordenadas, tá bom? Ele vai te orientar de verdade, ele vai te dar informações, só que ele não vai ficar ali no seu pé, pegando o seu pé a todo momento. Não é igual o orientador Bernardinho, que vai estar lá te cobrando. O Gandalf, não. O Gandalf, ele realmente ele vai te dar as coordenadas, as orientações, ele vai estar lá contigo, não vai ser o orientador mestre dos magos, que vai sumir, mas ele não fica cobrando a todo momento. E ele é excelente para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver no meio acadêmico, ele é muito interessante, esse tipo de orientador. E por fim, a gente tem um último orientador que eu vejo, Ida, que é o orientador Joffrey lá do Game of Thrones, para quem não conhece, que era um rei lá super estúpido. E, enfim, é o tipo de orientador que é o assediador, que é o julgador, que é o orientador que não quer ver os seus orientandos crescerem mais do que o próprio orientador. Esse tipo de orientador, ele é mais escasso. Então, grande parte dos orientadores que a gente tem nos programas de mestrado, doutorado, são excelentes professores, vão dar apoio e suporte para os alunos, mas a gente tem em todo lugar, isso não é só no meio acadêmico, em todo lugar a gente tem pessoas que são ruins. Então, a gente tem orientador, assediador, julgador, que se enquadra nesse tipo aqui, orientador Joffrey. Ele não vai te apoiar, ele vai te criticar, ele vai achar que você é subordinado, vai achar que você é funcionário dele, tá bom? E esse tipo de orientador eu não recomendo para ninguém. Inclusive, muitas pessoas acabam abandonando o mestrado por quê? Por conta do orientador, porque a gente se deparou com um orientador que é um orientador, julgador, assediador, e esse tipo de orientador você tem que correr, tá bom? Corre, troca de orientador. Então, Ida, basicamente são esses perfis. É claro que é difícil a gente generalizar, até por a gente ser pesquisador, mas aqui eu quis fazer uma analogia para a gente poder deixar mais didático para o pessoal que está nos assistindo. Então, eu quis fazer essa brincadeira aí acerca dos tipos de orientador. Maravilha, Gustavo. Bom, até aqui a gente já falou quais os tipos de orientadores, né? Como lidar com problemas com orientadores, porque é tão importante saber escolher um orientador, né? Quais são as funções e, claro, né, o conceito, né? O que seria um orientador. Então, Gustavo, depois de passar por todas essas etapas, finalmente a gente chega no momento de escolher um orientador, né? Então, de indicar alguém ali já na fase do projeto, já no ato da sua inscrição para o processo seletivo. Então, fala para a gente como funciona o processo de indicação de orientador do mestrado. Ida, o processo de indicação de orientador do mestrado, eu vejo que tem dois grandes formatos. O primeiro formato é o próprio programa que escolhe internamente quem vai ser o orientador. Vamos supor, lá no processo seletivo tinham 10 vagas. Beleza, os 10 primeiros candidatos foram os aprovados, classificados dentro do número de vagas. Depois que eles foram aprovados, o programa ali se reúne internamente e eles vão decidir, os próprios professores, quem vai ser o professor que vai orientar cada trabalho. Então, o próprio programa faz isso de forma interna. E tem um segundo formato, que é o próprio mestrando, antes de ser mestrando, ali candidato a uma seleção de mestrado, ele faz a indicação do professor, do seu potencial orientador, no ato do projeto. Então, ele vai indicar lá no projeto, quero o professor fulano de tal como meu orientador.
Então, o próprio candidato indica, ele sendo aprovado, classificado em número de vagas, ele vai ter o orientador que ele indicou ali no projeto. Então, eu vejo que são esses dois formatos, Ida. Joia, Gustavo. E, por fim, quais são os critérios para a escolha do orientador de mestrado, Gustavo, né? Quais os pontos que a gente pode se basear, pode levar em consideração para fazer uma excelente escolha, de modo que a parceria entre orientando e orientador seja uma parceria bastante frutífera, né? Lembrando que a relação de um orientador com orientando, como qualquer relação, é uma relação que é construída, né? E uma relação que a gente tenta construir, né? Como qualquer outro tipo de relação, ela tem os seus altos e baixos, os seus desafios, as suas Com certeza. facilidades. Fala pra gente quais são esses critérios que podem facilitar você escolher ali super certinho e não ter dor de cabeça. Ida, eu vou falar 5 critérios para a escolha do orientador de mestrado. Primeiro critério que as pessoas têm que necessariamente utilizar, seguir, é conhecer a produção dos professores, dos seus potenciais orientadores. Então, é aquele trabalhinho de olhar o que seu professor, né, o seu futuro orientador já escreveu, você analisar se você realmente tem compatibilidade teórica ali com o professor, enfim, então, conheça a produção dos professores, é muito importante. Segundo ponto, Ida, conhecer o grupo de pesquisa que esse professor faz parte, ou os grupos. Veja quais são os grupos, qual é o foco desses grupos de pesquisa. Tudo isso você vai estar coletando informações. Vai estar coletando informações. Terceiro ponto, Ida, que eu acho que é bem importante, e principalmente considerando que a gente está num contexto cada vez mais digital e tal, assista palestras, lives, bancas do seu futuro orientador. Por quê? Uma coisa é você ler um artigo do professor, outra coisa é você ver o professor falando. Você vê ele dando uma palestra, você vê ele em um congresso. São coisas diferentes. Então, são duas coisas diferentes que se complementam. Então, conheça a produção dos professores, primeiro ponto. Segundo, veja quais são os grupos de pesquisa que esse professor faz parte. Você consegue fazer isso através do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. É só colocar o nome completo do professor lá que você vai ver todos os grupos de pesquisa que esse professor está vinculado, a descrição de cada grupo de pesquisa, qual é o foco de cada grupo de pesquisa. Terceiro ponto, você vai assistir palestras, lives, bancas desse professor. Então, já segue o professor lá na rede social, vê se ele tem alguma coisa no YouTube, na internet, dá um jeito. Ou se é só fisicamente, vai lá assistir uma palestra do professor. Quarto ponto, que é bem importante que as pessoas considerem ainda. Conversar com ex-orientandos ou membros do grupo de pesquisa. Então, por que é importante? Porque uma coisa ainda é a gente conhecer o professor ali do ponto de vista acadêmico. Dando uma palestra, escrevendo um artigo. Beleza, você pode ter super compatibilidade teórica com o professor, só que é muito importante também que você saiba como que esse professor é como orientador. Porque eu já conheci excelentes professores que, como orientadores, eram orientadores tipo mestre dos magos. Sumiam. Então, assim, se você não quer um orientador mestre dos magos, converse com ex-orientandos antes de você selecionar o professor, tá bom? Para evitar esses dissabores. Então, conversa lá, porque você vai conseguir coletar informações, ver como é que o professor como é que é a dinâmica das orientações. E, por fim, Ida, um último passo que eu quero deixar com o pessoal a partir desses 4 passos aqui que a gente passou, conhecer a produção dos professores, ver o grupo de pesquisa que ele faz parte, assistiu palestra, lives, bancas, conversou com ex-orientandos ou membros do grupo de pesquisa, depois de ter feito tudo isso, você vai refletir sinceramente, esse professor, ele é compatível com aquilo que você quer desenvolver? Faz sentido escolher esse professor? Então, esse é um passo que envolve uma introspecção, de você sentar e refletir, colocar todos os pontos positivos, se você tiver algum ponto negativo, e a partir disso você tomar uma decisão, tá bom? E esses critérios de escolha aqui, eu estou falando muito para o pessoal que vai indicar o orientador ali no ato do projeto, Então, se você tem essa possibilidade de indicar o professor no ato do projeto, você deve utilizar esses 5 critérios.
Agora, se no seu programa não tiver essa possibilidade, né, de indicar o professor, seu futuro orientador, aí, né, aí realmente não tem como você utilizar essas estratégias, mas mesmo assim, você pode ver, pode tentar aplicar isso de uma forma mais ampla para os professores que estão ali dentro da linha de pesquisa que você está. Porque mesmo que você não saiba exatamente quem vai ser o seu orientador, você sabe que tem, sei lá, 5 professores ali dentro da linha e algum deles vai te orientar. Algum deles o programa vai pegar para te orientar, porque tem que ser um professor da linha de pesquisa que você ingressou no programa. Então, você pode tentar fazer essa análise mais geral, né, tentando aplicar esses critérios aqui em cada um dos professores, vai dar mais trabalho, com certeza, né, mas aí você já chega um pouco mais preparado ali dentro do programa, e enfim, se você vê que você teve alguma incompatibilidade com o seu futuro orientador, que foi escolhido pelo programa, e foi uma incompatibilidade ali muito grande, que você não vai conseguir resolver, você já tem em mente outros professores. Por quê? Porque você já fez essa análise. Então, se você, né, fazer essa análise também previamente, você, né, caso venha a ter problema com o seu futuro orientador indicado pelo programa, você pode pensar em uma outra possibilidade, e tem que ver no programa se, né, você teria essa possibilidade de indicar um outro orientador, ou seria o próprio programa que vai indicar um futuro, um outro orientador para ti. Isso aí a gente tem que ver especificamente em cada programa. Mas é isso, Ida. Né? De uma forma geral, vou só recapitular aqui: critérios para escolha de um orientador, conhecer a produção dos professores, conhecer o grupo de pesquisa que ele faz parte, ou grupos, assistir palestras, lives, bancas que esse professor já participou. Quarto, né, conversar com ex-orientandos ou membros do grupo de pesquisa. E quinto, refletir se o que você quer pesquisar é realmente compatível com o que o professor está pesquisando e se você realmente tem valores ali compatíveis com o do professor. E, antes de voltar a palavra, quero reiterar aqui o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal para sempre receberem as notificações dos nossos próximos podcasts, deixarem comentários, sugestões. E quero fazer um convite para o pessoal que chegou até aqui, até esse momento do podcast. Eu tenho um quadro no Instagram que se chama Projeto Rumo ao Mestrado. Nesse quadro, eu dou uma verdadeira mentoria de forma gratuita para pessoas que têm o sonho de ingressar em um programa de mestrado. Então, eu entro ao vivo junto com a pessoa e eu vou dando uma mentoria a partir do que ela vai me relatando, tirando dúvidas, enfim, dando feedbacks. É um quadro muito bacana que eu faço toda terça-feira às 20 horas. E todos aqui estão convidados, que estão aqui nos assistindo. Se você tem interesse em participar, tem um link aqui na minha descrição desse vídeo. Então, fica o convite. Bom, e nós vamos ficando por aqui, né? Lembrando que o Mestrando Cast é o podcast que vai ensinar tudo o que é necessário para ser aprovado no mestrado. O episódio que nós conversamos hoje foram os 5 critérios para escolher o orientador do mestrado. Gustavo, foi um super prazer e a gente se encontra então no próximo episódio. Ida, foi um super prazer e a gente se vê em um próximo episódio.